De Truman a Obama, os presidentes contemporâneos americanos têm tido relatos sobre fenômenos UFO. Na realidade, há muito já, George Washington, o primeiro presidente americano, já tinha uma história de encontro de quarto grau. Além disso, existem fortes indícios de que Eisenhower, Nixon, Carter e o personagem de hoje, Reagan, tiveram encontros imediatos. Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e hoje vamos falar sobre o contato de primeiro grau que o então governador da Califórnia, o Ronald Reagan, teve em pleno voo. Antes de ser político, Reagan teve uma carreira artística de sucesso em Hollywood, estrelando os famosos filmes de Bang Bang. Ele foi 2 vezes governador da Califórnia e se tornou o 40º presidente americano no início dos anos 80, saindo da Casa Branca apenas em 89. Indício que reforça as pesquisas que o apontaram como um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Ao deixar o poder, Reagan não só marcou seu nome na história política norte-americana, mas também na ufologia, pois fez um discurso que se tornou um marco para os ufólogos. Ele falava abertamente sobre o medo que sentia de acontecer uma invasão alienígena ao nosso planeta. Esse assunto marcou um de seus discursos na Assembleia Geral da ONU e também esteve presente em sua conversa com o premier soviético Mikhail Gorbachev, até então seu arquirrival. Bom, mas para entender tudo então, vamos aos fatos. O ano era 1974. O então governador viajava com sua esposa Nancy Reagan. Estavam indo para um jantar na casa de amigos em Bakersfield. O voo seguia normalmente e tranquilo, quando Ronald resolveu olhar pela janela de seu avião. Para sua surpresa, viu uma luz branca ao lado do avião. Ela se movimentava em todas as direções. Subia, descia, fazia zigue-zague ao redor do avião. Ele então, incrédulo com o que estava vendo, resolveu que deveria conversar com o piloto. E assim foi até a cabine. Chegando lá, o piloto já estava olhando pela janela e admirando o OVNI, tão impressionado quanto Reagan. Atiçados pelo fenômeno, conversaram e chegaram à decisão de que deveriam seguir aquela luz. E assim o fizeram. O avião acompanhou o OVNI por quase meia hora. E quando estavam chegando ao aeroporto da cidade de Bakersfield, a luz simplesmente começou a subir em velocidade vertiginosa e desapareceu no espaço. Durante o jantar, tanto Reagan quanto sua esposa contaram a todos sobre o ocorrido e afirmaram que aquilo era algo de outro planeta. Será que esses amigos acreditaram neles? Essa pequena história de um clássico contato de primeiro grau, simples até, foi confirmada pelo piloto. E talvez esse contato também teria instigado Ronald e sua esposa a se tornarem estudiosos do fenômeno UFO. E, como disse antes, Reagan, já presidente, chegou a fazer um discurso na ONU abordando o assunto. Fato é que, se mantivermos esse contato feito em 1974 em mente e analisarmos o discurso na ONU, não se pode afirmar exatamente quais eram as intenções do presidente e o real efeito literal de suas palavras. Em plena Guerra Fria, em um ambiente hostil e ameaçador, onde as 2 maiores potências mundiais buscavam acordos de paz, Reagan usou um possível ataque alienígena como algo que daria ensejo à unificação dos povos em prol de um bem maior. Sobrevivência, talvez. Questionou ainda o que seria mais alienígena que uma guerra ou ameaça de uma. Não lhe soa como um discurso feito em tom metafórico, arquitetado a fim de chamar a atenção? Apesar disso, não podemos menorizar o fato de que Reagan tinha certo fascínio pelos UFOs. Enfim, isso abre margem para interpretação. O que não se pode negar é a inteligência política de Ronald. Tudo pode ter sido uma jogada diplomática. Ou não. Bom, eu vou deixar o link do discurso na íntegra aqui na descrição do vídeo. Assim, cada um pode tirar a sua própria conclusão.
Além disso, em um encontro com o premier soviético Mikhail Gorbachev, em Genebra, na Suíça, Reagan não perdeu a oportunidade de perguntar a ele sobre OVNIs. Tal encontro foi descrito pelo próprio Gorbachev em 2009, durante uma entrevista com Charlie Rose e George Shultz. O ex-líder da União Soviética revelou que, enquanto passeava pela propriedade com Reagan, o presidente perguntou qual seria o posicionamento da União Soviética diante de uma possível invasão alienígena. Disse ele: "O que você faria se os Estados Unidos fossem atacados por alguém do espaço? Você nos ajudaria?" "Sem dúvida nenhuma", respondeu o soviético. Sem triscar, Ronald devolveu: "Nós também." E assim foi firmada uma aliança informal. Vai dando uma ligada nos elos dessa corrente. O cara era sagaz. Imagine o líder de uma das maiores potências do mundo perguntando isso a um rival igualmente poderoso, em meio a tensões nucleares e negociações de paz. Realmente insano, não? Ou tem muita verdade aí, com base em algo não revelado, ou foi algo pensado nas minúcias pelo presidente, com intenções que podem aparentemente soar sem razão lógica, mas que psicologicamente podem fazer sentido. Ou ainda, Reagan estava só relembrando seus tempos de ator e tirando um sarro diplomático homérico dos soviéticos. É para se pensar. O fascínio de Reagan pelo assunto chegou a tal ponto que David Clarke, em seu livro Como os UFOs Conquistaram o Mundo, contou que David Powell, conselheiro de Segurança Nacional de Reagan, decidiu apagar todas as referências interplanetárias dos discursos do presidente até o fim do governo. Naquela época, anos 80, a população dos Estados Unidos não pensava muito diferente do presidente, que sempre se disse fã de filmes e livros de ficção científica. Segundo uma pesquisa realizada pela Gallup, feita naquela década, 57% dos americanos acreditavam em UFOs e 7% afirmavam terem visto um. É difícil dizer quão sério Reagan estava falando durante a sua conversa com Gorbachev, mas é inimaginável que homens com tanto poder nas mãos, literalmente donos do mundo naquela época, estarem apenas falando frivolidades. Pois é, abduzidos, bem curiosos esses assuntos envolvendo o presidente Reagan, não? Mas, além desse contato de primeiro grau e o discurso na ONU e essa conversa aí com Gorbachev, existe também um suposto briefing que circula aí na internet, onde informações ultra secretas seriam apresentadas ao presidente. Esse é assunto para outro vídeo. Então, se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre o tal briefing ultra secreto, conta aí para mim nos comentários, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.